A gente vai iniciar hoje a live. A live é do impacto da qualidade em um trabalho. Talvez seja um título que... Peraí, o impacto... da qualidade em um trabalho. Agora com sons. Com sons, né? Tirar isso Então, daqui. só vou abrir aqui para gato, mas você pode iniciar qualquer. Hoje vamos comentar sobre vários aspectos acerca da qualidade no trabalho, seja de ilustração ou de quadrinhos, qualidade no geral, né? E de como isso impacta tanto nos resultados que você pode obter para, assim, um ganho pessoal, como em resultados que você pode obter com um ganho profissional. E principalmente eu quero também tirar da cabeça de alguns que qualidade não tem a ver com traço, certo? Traço, estilo de uma determinada pessoa não tem a ver com a qualidade. Porque você tem aí diversos mangakas por aí, diversos ilustradores com traços diferentes e qualidades semelhantes, né? E inclusive qualidades variáveis, né? Sim. Alguns são melhores que outros. Mas isso não tem a ver com traço. Hoje a gente tem uma pluralidade, na verdade, uma pluralidade muito grande de traços que tem muita qualidade e de novos traços que virão a surgir que também trarão qualidade. Apesar de que sim, existe algo, um mínimo de traço que se espera, pelo menos de coisas identificáveis num traço, pelo menos, para que você diga que é um traço agradável, mas não é bem o assunto de hoje. O assunto de hoje é mais na qualidade, no quesito total, de como um trabalho tem que ser apresentável. Então, assim, deixa eu até ver, você botou os assuntos que eu preciso... Tá aqui. É porque tá branco, eu não sei que é Discord quando tá branco. Eu, mano, não preciso mudar não, deixa aí. Aí, vamos lá. Mas, vamos lá, então... Vamos definir que tipo de qualidade a gente está falando. Qualidade? Né? O que é uma coisa com qualidade? O que é uma coisa com qualidade? Obviamente, assim, no conceito normal do que seria qualidade é algo que mantém determinados padrões, dos quais são padrões mínimos, que nesses padrões você espera obter determinados resultados, ou determinada aparência, no caso de um traço, de que você ser capaz de identificar algumas coisas específicas dentro desse traço e dizer, cara, eu consigo entender o que é que está acontecendo aqui. Isso num desenho, né? Um desenho, qualidade seria ao menos isso. É como se a gente fizesse um paralelo com a comida. Vamos lá. Você vê a foto de um restaurante. É bonita. Você vai lá no restaurante. Você espera primeiro que seja bonito como na foto, né? Sim, que pelo menos seja igual da foto. Não quer dizer que seja bonito, que a foto é bonita. Você tem um determinado padrão, né? Você espera que a apresentação seja boa. Aí você come, você espera que seja pelo menos gostoso, né? Sim. E se for um preço bom, você diz, não, qualidade 100%. Por quê? Nesses vários aspectos da comida... ela trouxe uma qualidade que você aprovou. Ela trouxe ao menos aquilo que você esperava. Por isso que a gente diz qualidade, que a qualidade é baseada num padrão mínimo. Se a comida for excepcional, ela supera suas expectativas. Então a qualidade melhor, inclusive. Mas no desenho não é diferente disso. Às vezes você procura um artista, vamos lá, sei lá, você gosta de um determinado desenhista, do Masashi Kishimoto, desenhista de Naruto. Mas aí tem um outro desenhista que ele fez um desenho de Naruto que você ficou impressionado. Tipo, nossa, eu nunca pensaria Naruto sobre essa órbita, eu nunca pensaria Naruto com esse tipo de apresentação. Ou seja, de certa forma, melhor até do que o do autor. Ou seja, seria um desenho que superou sua expectativa. O que não quer dizer que seja melhor, que o cara necessariamente é melhor do que o autor, mas que ele fez um trabalho que chamou sua atenção mais até do que do autor. Então, assim, qualidade, a princípio é isso. Mas fora disso, para o desenho, a gente pode classificar ainda de dois tipos. Que assim, qualidade geral. O que é uma qualidade geral? Seria a qualidade
como essa que a gente falou, que é a que você espera, o mínimo possível e tal. Vamos dizer que você vai num canto assim de artesanato e tal, um cara que faz uma caricatura ou que faz um retrato, né, desenho de retrato. O mínimo que você espera é que o retrato fique parecido com você. Isso daí é uma qualidade geral. Mas a qualidade de um profissional, ela vai além. O que a gente espera de uma qualidade profissional não é só ficar parecido. Por exemplo, a gente espera que na qualidade de um profissional ele tenha um determinado nível de acabamento, que ele tenha, que ele saiba como é que ele está usando as cores, sabe? Que ele saiba fazer coisas que você nem entende o que é, mas que você vê no resultado. Assim, você quando é leigo, não entende nem o que é, mas você vê no resultado que é um resultado diferente, que não é qualquer desenhista que vai conseguir fazer. Normalmente, na qualidade geral, que eu citei o retrato ou a caricatura, porque todo mundo meio que consegue fazer. Assim, todo mundo que desenha alguma coisa meio que consegue fazer uma caricatura. Ou um retrato. Isso não significa necessariamente que é uma caricatura de nível profissional. Mas aquilo que você espera de uma qualidade geral, quase todos os desenhistas conseguem fazer. Ou seja, o que é que você espera de uma caricatura, de um retrato? Que retrate a pessoa. Uma caricatura de forma deformada. Mas o caricaturista profissional, um excelente, ele tem uma qualidade que é totalmente diferente de uma diferenciada de muitos outros, né? De muitos outros. Destaca. Então, assim, a qualidade geral e a qualidade profissional, elas se diferenciam a partir daí. Porque o cara que é profissional, ele é especialista daquilo, ele sabe o que é que ele está fazendo. Vou dar um exemplo. Giovana está estudando mecha recentemente, porque Giovana não gosta dos mechas que ela faz. E ela tá certa, porque os mechas que ela faz ainda não são bons. Isso mecha e robôs no geral, viu, gente? Então ela está estudando... Eu não consigo chegar no mínimo de qualidade de profissional mechas que eu vejo por aí. Numa qualidade geral, até tá bom. Por quê? Porque você consegue identificar que ela tá fazendo um robô, você consegue identificar que aquilo é um mecha e tal, mas ela ainda não consegue aplicar a qualidade de um profissional, assim, de um cara que realmente trabalha com isso. Eu dei esse exemplo com Giovana, mas tem o exemplo ao oposto também. Por exemplo, Giovana faz mulheres, meninas muito bem, porque ela fez isso por muito tempo. E hoje Giovana está ficando bem especialista em comida, principalmente em bebidas. Por quê? Porque faz isso direto e está tentando ficar melhor nisso cada dia mais. Então, assim, dessa qualidade que a gente diz, da qualidade geral e da profissional, Giovana está muito mais perto de chegar numa qualidade profissional nessa parte de comidas e bebidas do que em outras. Fora isso, Giovana ainda está treinando outras coisas. Por exemplo, nesse desenho aqui, ela está treinando vestimentas, está treinando outros jeitos de apresentar. Porque, como a gente até falou em algumas lives passadas, até onde de realidade ela está tentando aplicar aí. Porque para o desenhista, e isso é objeto de estudo do desenhista, principalmente daquele que não vai criar realismo, ele tem que entender quanto de realidade tem que aplicar e quanto de simplificação tem que fazer. E isso é uma variável que você tem que ficar testando. Às vezes mais, às vezes menos. Sabe? Ou seja, qualidade não é uma coisa subjetiva. Você tem como contabilizar ela. Exatamente. Porque se você pode comparar, quer dizer que você tem como contabilizar. Você subdividir em vários aspectos. Como eu falei antes na comida. Tem a apresentação, tem o sabor, tem a montagem do prato, entendeu? Então você tem como colocar padrões e dar nota para cada um desses padrões. E no final, você somando tudo isso, você consegue comparar dois artistas diferentes e você diz, esse é melhor que esse. Por quê? Pelo menos nesses aspectos. E assim... Exatamente, tipo aquela tabelinha lá. Exatamente, a gente vai até para tabelinha hoje, mas antes de ir para a tabelinha, vamos falar mais um pouco de qualidade.
Existem ainda mais 2 aspectos de qualidade que eu gostaria de falar. Primeiro é a qualidade padronizada. Vamos dizer, Giovana está fazendo esse desenho aqui. Mesmo que Giovana esteja estudando e ela não saiba até que ponto, ela ainda esteja decidindo até que ponto no objeto de estudo ela tem que estudar, mas uma coisa ela já definiu, que pelo menos todos os elementos do desenho têm que estar pelo menos em determinado nível. Que alguns chamam, por exemplo, para o caso de cores, determinado nível de renderização. Tipo, e qual é esse nível de renderização como ela pensa? Eu sei até explicar. Todos os objetos têm que estar identificáveis. Você tem que conseguir entender o que é cada objeto na cena. Por exemplo, você tem que entender que uma saia é uma saia, que um copo é um copo, que uma garrafa é uma garrafa. Exatamente. Sabe? Você tem que conseguir entender o que é parede, o que é pôster, o que é camisa. Então, essa padronização ela é extremamente importante em qualquer nível de desenho. Não é só pintura, tá? Pode ser até um desenho de lápis. Você tem que entender todos os elementos. E, de novo, em qualquer nível de desenho também. Você é um iniciante, você não sabe ainda fazer muitos elementos, mas você tem que fazer os elementos de tal forma que você pelo menos saiba identificar o que são esses elementos e que eles estejam com a visibilidade correta dentro do desenho. Ou seja, vai desenhar um personagem, se ele tem uma roupa, a roupa tem que estar por cima da pele, não pode estar pregada na pele, por exemplo. Se tem cabelo, o cabelo tem que estar por cima da cabeça, não pode estar colado na cabeça, só simplesmente ocupando o espaço da cabeça, tipo, passando por dentro da cabeça. Se vai ter um objeto lá, o objeto ele não pode estar atravessando o personagem, nem o personagem atravessando o objeto. Eles ocupam lugares no espaço onde um não pode ocupar ao mesmo tempo o lugar do outro, sabe? Coisas assim. Fora isso, vai fazer um acabamento, o acabamento tem que estar, no mínimo, entendível. Pois é, por exemplo, eu vou fazer um copo aqui. Você faz um personagem perfeito. Imagine um personagem perfeito aqui, tá? Não, mas de bonequinho dá pra explicar. Esse personagem está perfeito, né? O personagem está segurando uma garrafa. Aí a garrafa você faz assim. Entendeu? Perfeito. Garrafa qualquer jeito. Não pode, por quê? Você tem um desenho... E às vezes meio apagado, meio... com linha passando assim, faltando. Enquanto o personagem está todo consertadinho. Todo direitinho. E isso daqui, ou seja, isso daqui está fugindo do padrão de qualidade que você estabeleceu aqui. Entendeu? Isso não pode. Isso daí, inclusive, que eu estou comentando com vocês, é o que explica porque alguns desenhistas que não são tão bons no Japão tem quadrinho. E o quadrinho deles é divertido de ler do mesmo jeito. Por quê? Porque mesmo que o desenho deles não seja tão bom, mas a qualidade, o padrão de qualidade é mantido nas cenas, nos quadros, sim, sabe? São quadros bem fechadinhos, é uma narrativa boa, você não vê nenhum elemento destoante. Pois é. Ou seja, nem esse pessoal aí você pode julgar pelo traço. Porque traço não quer dizer qualidade. Exatamente, traço não quer dizer qualidade. Traço significa só que você é capaz de mostrar algo de uma forma um pouco mais bonita do que outra pessoa. Traço, na verdade, é uma qualidade comparativa. Porque os melhores desenhistas da Idade da Pedra eram pessoas que, na verdade, conseguiam fazer qualquer figurinha. Pois é, eram super que conseguiam representar humanos e animais. Sim, e não era, com certeza não era todo mundo que conseguia. Não era todo mundo. Pegar no instrumento e... Não era todo mundo que tinha genialidade, porque assim, quando é muito fácil você fazer algo imitando os outros. Como assim? Se uma pessoa vem e diz para você que usar o lápis no papel você consegue desenhar e mostra para você, mesmo que você não seja um bom desenhista, mas você consegue fazer esse movimento. Entende?
E isso daí você já passou do fato de saber que existe um material que é capaz de riscar e outro de ser riscado, sabe? Você não teve que aprender isso por conta própria. É como, por exemplo, também aprender um instrumento, ou aprender qualquer outra coisa. Se você é usado o aprendizado de outra pessoa primeiro, ou seja, se foi ensinado de alguma forma por alguém, esse ser ensinado não precisa ser um ensinamento direto, tipo a pessoa dizendo para você. Pode ser só observação. Se você não for ensinado, você tem que aprender isso tudo sozinho. E aí não existe nem certo nem errado até que alguma pessoa faça primeiro. Então, assim, essa qualidade padronizada, ela também existe desde o tempo das cavernas. O que é que no tempo das cavernas o cara tentava fazer? De certa forma, era uma história em quadrinhos. Ele tentava mostrar o dia a dia dele nos desenhos. O que é que ele fazia, o que é que ele via. E aí ele contava meio que as historinhas de 4 pessoas foram caçar gnus. E aí depois eles pegaram, aí numa parede mais próxima, eles pegaram o gnu e assaram. Então é esse tipo. Riot tá perguntando aí pra você. How long have you been working on this one? Many days actually, because I started on my tablet. And I try to figure out the poses and the situation. I used many times to figure the situation. And now I have one, I am finished. Pois é. That's it. Então, assim, essa é a padronizada. Mas aí, quando eu vejo que o cara é muito melhor do que eu, aí o que você está buscando é uma qualidade comparativa. O que é a qualidade comparativa? É quando você nota coisas que o cara faz melhor que você, com mais qualidade que você, e você tenta aplicar no seu também. Então, o que você está buscando não é mais aquilo que você é capaz de fazer, mas aquilo que outra pessoa também faz. Você nota que, pegando desse exemplo do aprendizado, que a gente aprende às vezes olhando ou com ensinamento direto e tal, é uma qualidade que a gente está buscando do exemplo do outro para aplicar no nosso. Ela é muito boa, ela é a que faz a gente avançar, inclusive, porque a qualidade padronizada ela não avança você no desenho. Ela mantém, né? Ela mantém. Ela serve para que você tenha o mínimo de qualidade. Lembra do mínimo de qualidade que a gente falou da profissional? Pois é, um profissional, ele é capaz de tipo assim, pelo menos aquela qualidade, ele gerar. E manter. Que é a frequência, né? Então, ela é importante, a padronização, essa qualidade padronizada, para que você não caia. Para que você não, por exemplo, quando você fizer um trabalho para um cliente, não entregue algo aquém de você mesmo. Mas a comparativa é uma que a gente busca para crescer. É uma que a gente olha para o outro e tenta aprender algo para nós mesmos. Dentro desse exemplo, nós criamos uma tabela. Que é uma tabela que a gente já passou, até tá no Discord, viu, gente? Eu vou mandar aqui o Discord do Elitense, cadê? Aí no meio. Pronto. É uma tabela que busca fazer uma... Peraí, como é? Fazer vocês avançarem mais rápido. Quantificar, eu tava procurando a palavra. Deixa eu colocar aqui. Tá na pasta Files for Streaming do Discord. Para quem quiser acompanhar em tempo real, inclusive. É o que você tá procurando? Ah, pronto, apareceu. Ó, estão vendo essa tabelinha aí? É bom vocês aumentarem. Peraí, se eu mover... Ah, não perde não, se eu mover aqui. Perde não. Aumentar pra mim. Que eles estão vendo tudo, quem não tá vendo tudo é você. É. Ó, a gente criou essas fichas aqui, aí tem 3... Peraí. Tem 3 abas, né? Tem ficha de avaliação para desenhos coloridos, desenhos apenas em arte final e desenhos
com arte final e retícula. E aí você tem... Você quer explicar? Eu vou explicar rapidamente, porque na verdade a gente já falou dessa tabela em outra live, mas a gente vai dar uma falada aqui nela rapidinho. Porque como é que a gente usa isso para fazer a nossa avaliação? Isso daí normalmente é um método que ele serve como autoavaliação e de avaliação dos outros. Lembra que eu falei de qualidade comparativa? Como é que a gente faz essa qualidade comparativa? É assim, a gente vai afinar. Pegue o cara que você acha que é o mais foda, pegue um desenho desse cara e dentro desse desenho você vai fazer essa avaliação e chegar numa nota final. Dessa nota final, pronto, agora faça a mesma avaliação com o seu último desenho. E veja se você chega perto dele. E se você não chega perto dele, em que nível? Obviamente você tem que ser sincero. Você tem que ser sincero também com o cara. Você não pode ser injusto com o cara, nem bonzinho. Do mesmo jeito você não pode ser bonzinho com você. Injusto com você pode, viu? Mas bonzinho não. Mas bonzinho não. Por quê? Porque é melhor que você erre para uma margem para baixo com você e com o cara para cima do que o oposto. Mas eu já aviso, ninguém em avaliação nenhuma chega em Deus da ilustração. Porque o Deus da ilustração é um cara que não erraria nada. E sempre existe alguma coisa, principalmente porque tem essa abinha aqui chamada impressão geral, que é a única nota abstrata. São as únicas notas abstratas. E, tipo, nessa daí, mesmo que alguém que não conseguisse as notas perfeitas em todo o resto, não na abstrata não conseguiria. Então, assim, fora isso... Tem problema isso? Não, eu não acho que tem problema. Não tem nenhum problema não. Prestem bem atenção o que é que eu botei aqui. Eu vou até explicar de novo. Primeiro vamos explicar aqui em cima, Giovana, por favor. Tá. Como são as faixas de notas. As faixas de notas, desenho, linear e coloração, vão de 0 a 10. O que é de 0 a 10? São essas aqui, ó. 0 significa desastroso, que não consegue, fim, nem tente. Aí, 1 a 3, ruim. Ruim é aquela pessoa que nunca fez, não sabe como fazer e nem tem a capacidade de entender só de olhar. Problemático provavelmente é uma pessoa que entende alguma coisa só de olhar, que tentou uma ou outra vez, mas que ainda não consegue assim fazer. Tá conseguindo, 7 a 9 é aceitável. Significa que o que o cara fez tá dando para entender, tá dando para sacar o que é que ele estava tentando fazer, mas ele ainda não acertou tudo. Ele errou algum aspecto. Exemplo, o cara fez uma garrafa. Vou dar o exemplo da garrafa. Você consegue entender com a garrafa de suco. Só que uma das elipses está fora do ângulo que ele deveria ter usado, entendeu? Aí está aceitável. Por quê? Porra, essa garrafa tá quase perfeita. Aí eu falei um palavrão, desculpe. Só botar um stream mark aqui, porque a gente começou a falar, mas não tem nem 5 minutos, viu, João? Que a gente começou a falar aqui dos critérios de avaliação. Certo. E aí, a gente tem os critérios de impressão geral, que é a mesma coisa, só que é de 0 a 5. Por quê? Porque as notas abstratas, elas são as que menos importam. Tem que valer menos. Elas têm que valer menos. Ou seja, você conseguiria chegar, se você acertasse tudo, mas perdesse toda a nota em impressão geral, você conseguiria chegar até 90. Entendeu? Mas não chega por quê? Porque de verdade mesmo é mais fácil você conseguir uma nota boa na impressão geral do que no resto. Aí... Então, se você trabalha se você é um profissional do desenho, quando você mantém um padrão de qualidade, você é um profissional e tal, o ideal é ficar por aqui, né? Essa é a faixa dos caras que vocês veem e admiram, 80 a 89. Aqui, ó. Profissional ideal. Se você conseguir surfar sempre por aqui, você tá indo bem.
Agora, se cai muito, se vai muito para baixo, é porque você tem muitos pontos. Na verdade, o cara já melhorar. está indo bem a partir de 70, de certa forma. Avançado, né? Porque desenhista avançado, ele já é profissional. Só que o que a gente chama de ilustrador profissional, a gente tá chamando aqueles caras que você vê assim em jogos, que você vê em animações e tudo mais. É porque o ideal são os poucos, até mesmo dentro dos caras que a gente segue, tipo, a gente segue mais de 1000 caras, tipo, não é 10% desses caras. Por quê? Porque mesmo que um trabalho em si, ele às vezes até chega na nota de um ilustrador ideal, mas é difícil manter. Porque você tem que ter uma atenção, que essa atenção se conquista como? Trabalhando, fazendo. Que é para não errar. Ele tem que ter uma atenção, um nível de atenção e um nível de padrão mínimo tão alto que é quase impossível. A maioria das pessoas, quando chegam num nível assim, já de serem admirados, de pegar trabalhos e tudo mais, tá entre desenhista avançado e ilustrador profissional. Desenhista iniciante é um cara que já está se destacando, inclusive. Esse desenhista iniciante que às vezes faz um trabalho muito bom, que já chama a atenção. A maioria dos profissionais que eu conheci aqui no Brasil, isso assim que o pessoal considera muito bom, está em estudante avançado. Não está nem em desenhista iniciante. Ah, mas tem aqui um cara que é muito bom? Tem. Não se engane, tem. Mas a grande média de caras que até são famosinhos aqui é só estudante avançado. Isso dentro, de novo, isso é a qualidade de trabalho segundo o nosso, sabe, o nosso padrão, a nossa... Isso aí não é pessoal não, gente, porque você não tem que se importar como é a pessoa, como é a vida da pessoa para avaliar o trabalho dela, não. Não tem nada a ver. Você vai pegar o conjunto, né, o portfólio e você analisar friamente mesmo, sem emoção. Sem, é porque eu conheço a pessoa, porque eu sou amiga dela, gente boa. Não, nada a ver isso. Você vai olhar só pro trabalho. E nessa tabela, aqui é a de cores, mas tem um aqui que é só para arte final, ou para lápis, né? Tem aqui as faixas de notas também, ó. E outro para retícula, que esse de retícula é mais pra gente, para falar a verdade. Não é muito para vocês não, mas tem gente que gosta. Então, tá aí. Essa tabela, inclusive, ela já soma automaticamente, ela dá a nota final depois que você bota aí. Tem toda a forma de avaliar. E caso um de vocês resgate com a gente aqui na live a avaliação, a gente faz a avaliação baseado nisso. Entendeu? Nosso método de avaliar um trabalho de vocês seria a partir disso. Giovana tá só botando valores aí só para mostrar para vocês. Fiz aí aqui, ó, aleatório, né? Que daria um estudante avançado. Bem mediano, assim, eu coloquei. Deu 56, estudante avançado. É um cara que tá conseguindo, tá aprendendo umas coisinhas, mas tem que se ligar em muita coisa ainda para melhorar. Mas deixa eu aproveitar e falar aqui da nota final. Essa nota final, gente, tudo que tá aqui, vocês podem interpretar como tá aqui. Uhum. A gente falou lá de cima, né? Mas vamos falar lá de baixo. Deixa eu subir aqui. De 0 a 9 significa que você é incapaz, que você tem realmente um bloqueio, que não é um bloqueio normal, viu? Não é um bloqueio normal. É um bloqueio que pode ser mental, pode ser um trauma, qualquer bloqueio coisa. Paulo. Não, o meu é de 10 a 19. O seu é desista, né? O meu é desista. Por quê? Porque o incapaz, Giovana, é uma pessoa que ele é incapaz até de entender. Sim, tipo assim, é incapaz de alguma coisa mental que ele não consegue nem saber aquilo que ele quer fazer. Exatamente. É quase um nível de retardo mental. Um retardado teria um problema assim. Quer dizer que eu sou retardado se der incapaz? Não. Significa que você tem um bloqueio mental. Talvez não tenha na sua vida tido os estímulos necessários para que pudesse desenvolver. Porque assim,
para quem estuda a mente vai saber disso, mas existem várias inteligências. Entre as inteligências existe uma inteligência que é desenvolvida para isso, que não é só de desenhar, mas é a de entender também. Por isso que é interessante se fazer diversas coisas, porque tem coisas que você quer, mas talvez você não seja para isso. Talvez você tenha que investir em outra coisa. Sim. E ir para um outro lado. 10 a 19, a gente botou desista. Por quê? Assim como o incapaz é uma pessoa que não tem capacidade, mas é uma capacidade de colocar em papel. Não é nem de entender o desenho, mas é de colocar em papel. Tipo, é como se desse realmente um retardo na hora que você pega no lápis. Sabe? Você entende os conceitos, você entende o que é que está errado, você entende o que é que está certo, mas você não é capaz de transformar isso. De 20 a 29, a gente botou criança. Por quê? Porque uma criança, ela já tem um problema que é o oposto. Ela tem uma dificuldade muito grande de entender conceitos complicados. Mas se você conseguir botar uma criança para fazer uma forma simples, como círculo, quadrado e tudo mais, a criança vai conseguir fazer. Então é uma pessoa que só é capaz de fazer coisas muito simples e representações muito simplórias. Mas é motivo de você deixar para lá? Não. Essa palavra criança eu acho interessante, porque criança com o estímulo certo vai longe, não vai? Exatamente. Então, não quer dizer que você precisa parar aí. Mas você tá na faixa de entre desistir e não desistir. Por quê? Porque você tá num período de desistir também muito grande. Porque o esforço vai ser muito grande para você subir daí. Sim, porque a maioria das pessoas vai começar no nível iniciante. Se tiver alguma ajuda, alguma referência, sei lá, vídeos de YouTube, professor, alguma coisa, todo mundo vai iniciar nessa faixa de iniciante. Mesmo que só tenha tido uma aula, viu? Mesmo que só tenha tido uma aula ou visto só um vídeo que ajude, todo mundo costuma iniciar nessa faixa de 30 a 39. Porque 30 e 39 são pessoas que conseguem fazer representações simples, pintar dentro do espaço. É um teste também, isso aí. É um teste. Então a grande maioria das pessoas vai começar aí. Só que não se engane. Esse 39 para você passar é mais difícil do que você passar de criança para iniciante. Tipo, para você chegar no nível de estudante, é mais difícil do que você sair de criança para iniciante. É mais fácil você continuar iniciante o resto da vida do que você passar para estudante. Porque estudante é um cara que já consegue perceber e aplicar no desenho muita coisa. Sabe? Verdade, mas se o estudante bobeia, vamos lá, é tipo o colégio, gente. Se você passa 2 semanas para ir para a escola, você se perde no caminho, né? Você tem que ralar muito para acompanhar. Então é mais ou menos isso. Aí o estudante avançado. Como eu disse, tem muito profissional, bote aspas nisso aqui no Brasil, que é estudante avançado. Nunca chegou a ser, pelo menos, nem ilustrador. Sabe, gente? Por quê? Porque o estudante avançado, ele, na verdade, já bateu todos os conhecimentos. Ele já viu todos os conhecimentos que tinham dentro daquela área. O problema dele é porque ele, às vezes, dá atenção para um, perde a atenção do outro. Por isso que vai ficando cada vez mais difícil. Por isso tem que ter uma dedicação muito grande. Eu não vou dizer que é esforço. Esforço é quando a pessoa não quer, mas tem que passar por uma barreira muito grande. Dedicação não, você tem que ficar lá dedicado para não perder nada, não deixar nada passar. É bem cabreiro meu. O que mais? Você tava onde? Estudante avançado, né? Estudante avançado. Então, assim, muita gente se perde aí no estudante avançado. A gente tem colegas de trabalho que estão aí, a gente tem amigos e tudo mais que param nessa parte aí. Que às vezes faz algo de desenhista iniciante, mas nunca de estudante avançado.
Porque assim, desenhista iniciante. O que é um desenhista iniciante? Gente, quando eu estou falando a palavra desenhista, eu já estou mostrando meu respeito à pessoa, na verdade. Porque desenhista, para mim, e isso eu tenho essa referência todo dia, é minha esposa. Mas minha esposa é mais do que desenhista iniciante, obviamente. Só que, Ai, que bom. assim, porque um desenhista é o cara que desenha. E o que é que significa o cara que desenha? É o cara que você pode não conhecer, você viu a primeira vez hoje, mas você já sabe que ele é desenhista. Porque ele está sempre desenhando. Normalmente, se a pessoa chega nesse nível, ela só vai parar, ou melhor, ela não para. Ela não para, ela vai até onde der, sabe? Vai até onde der. Esse cara aí, ele já está num ciclo que a gente considera que é um ciclo positivo. Porque ele está sempre insatisfeito. Verdade, verdade. Um desenhista, ele está se dedicando ao desenho com tudo, o tempo inteiro. Ele está sempre se alimentando do desenho. Ele é um viciado. Se existisse uma associação de viciados em desenho, podia pegar esse cara aí. Sabe? O que às vezes acontece muito de defeito com esse nível e o nível que vem depois dele é o habitolamento. Que é ficar hiper concentrado, hiper focado só nisso, só nesse aspecto, e às vezes não vê outras coisas. Mas é porque na experiência dele, e esse já é um cara bem experiente, ele aprendeu que fazer é melhor do que falar. E que na dúvida vá desenhar. É porque tem aquele negócio perigoso, né? Que eu acho que eu falo em todas as lives. Se parar, se a engrenagem parar, você vai se lascar bem muitinho. Porque aquele conceito da física, né? Se você a inércia. É a inércia. Se você para começar de novo, não vai ser um esforço tão grande. Aí você vai se estressar, entendeu? Vai ser devagar a coisa. Enquanto se você nunca para, você não precisa estar sempre numa hipervelocidade, assim, num nível de estresse absurdo, mas você está sempre lá numa velocidade constante lá. Apesar de que para os outros você está correndo. Porque os outros não têm a mesma mentalidade. É como o Paulo falou. Você conhece um desenhista, você reconhece na hora. Ó, aquele cara tem uma vibe diferente. Ele tá lá sempre fazendo. Enquanto que, eu conheço as outras pessoas aí, eu tenho outros colegas que desenham, mas assim, eu tô falando no geral, não tô falando eu não, tá? Que você até vê desenhando às vezes. Ele não tem a mesma vibe. E aí isso se reflete aonde? Quando você bota na tabela, vai dar um resultado. Certeza. Deixa eu ver. Vocês podem comentar, gente. E aí? Vocês conhecem pessoas assim? Como a gente já falou do platô, não vou falar de novo do platô. Mas eu sempre vou dizer pra vocês, se comparem sempre com o platô, nunca com a base. Sim, é porque com a base é muito fácil, né? É muito fácil superar a base. Tem muita gente que tem muita gente que só desenha às vezes, né? Você conhece muitos, agora os que lá o tempo todo são poucos. Então você tem que se comparar com eles aí. Eu só vou ver aqui. Tá caindo. Além desse... Não dormir ainda é complicado, viu? Eu amo dormir. Além desse método de avaliação, tem também a comparação direta, né? Que é o dos portfólios, né? Não, é Pixiv, Twitter. Porque portfólio, pode ser. Né? Que é você pegar os caras que é aquela coisa que a gente fala tanto, que é pegar aqueles caras que vocês gostam, deixar perto e tentar identificar as coisas que vocês querem deles. E agir, né? E agir. Fazer suas
suas ilustrações, as coisas que vocês querem fazer, mas sempre se comparando. Sempre se comparando e tentando descobrir, porque esse método do Excel que a gente criou também serve pra gente descobrir o que é que a gente vê no cara que acha tão legal. O que é que falta? É a arte final, é a saturação do cara, é o quê? Entendeu? E aí, quando você viu uma nota do cara maior do que a sua, aí você pode ir diretamente nisso. Yuri, eu me sinto um pouco culpado por me considerar um desenhista, pois para mim artista é uma nomenclatura muito maior do que eu me considero, agora estou um pouco confuso. É porque a gente não usa a palavra artista. A gente usa estudante... Peraí, deixa eu ver. É porque artista... A gente usa estudante, desenhista e ilustrador, né? Que a gente vai pelo nível profissional, né? Artista eu acho muito abrangente. Porque, sei lá, você tá vendo Jornal da Globo aí, Fátima Bernardes. Ela vai chamar qualquer convidado de artista. É um artista de não sei quem, não sei o quê. E às vezes tem um trabalho ruim, né? Então, por isso que eu não gosto de chamar de artista, porque artista é uma palavra que está muito difundida de uma maneira errada. Para mim é errado. Apesar de que, no geral, não tá errado chamar artista, porque é uma das artes. É arte, né? A ilustração é uma das artes. Mas a gente não se considera artista, porque o nosso olhar não é artístico. Existe uma diferença. Quem fez arte sabe o que é que a gente está falando. Um olhar artístico é diferente de um olhar, por exemplo, comercial. Mesmo que numa arte comercial exista arte, mas a motivação artística, ela não existe. A motivação é não passar fome. Mas assim, no sentido da palavra, todo mundo que desenha é desenhista. E aí, Killer Cranes? Uma pergunta, muitas pessoas falam sobre identidade visual. O que é exatamente isso? Isso existe em ilustração? Isso aí é conversa fiada. Isso aí é porque tem uma coisa que a gente odeia também, é linguagem de universidade. Inventa um bocado de termo, aí a pessoa que não é da área fica toda confusa, fica repetindo esses termos, porque normalmente esse pessoal vai pra televisão, vai pra jornal, vai, né? E fica conversando um bocado de coisa que não tem nada a ver. Mas eu vou dizer pra você o que é identidade visual. Identidade visual é um termo do design que se refere ao design em específico. Por exemplo, você vê o logo do Banco do Brasil, aquele B cruzando com B, aquilo é uma identidade visual. Pronto, o que é isso também? O Banco do Brasil sempre vai ter aquela logo em algum lugar e vai usar cores, uma mesma base de cores, vai usar azul com amarelo, entendeu? Esse conjunto é a identidade visual. Mas em ilustração, não se aperrei com isso não, besteira. E assim, a aplicação da identidade visual para um desenhista, para um artista, ela não é tão simples como a do design, não. Não é esse não. São 2 Bs. São 2 Bs. Banco do Brasil. não é o S. São 2 Bs que se abrem e se cruzam. Pois é. Se você for no Banco do Brasil e ficar esperando, você vai ver uma animaçãozinha dos 2 Bs se cruzam. 2 Bs, aí um gira, outro gira, aí se cruza. Mas a identidade visual aplicada ao desenho, eu vou dar um exemplo do que é a identidade visual aplicada ao desenho. Por exemplo, Giovana desenha coisas com café. Pronto. Essa é a identidade visual de Giovana. É o conjunto. Inclusive, eu nem posso dizer tanto que eu tenho essa identidade visual, porque eu tenho pouca coisa.
Sim. Eu ainda tô começando, entendeu? Ainda tô buscando isso. Mas seria assim, Giovana é aquela desenhista do café. Giovana é aquela desenhista do café. Quando Giovana ficar identificada desse jeito, aí você sabe. Pronto. Entendeu? Eu tô querendo chegar nisso. Agora, isso não tem a ver com o traço das ilustrações, não tem a ver com o modo de pintar, não tem nada a ver. É só o conjunto. Aquela pessoa ali sempre faz coisa com café. Aquele outro artista ali só desenha. Ele gosta de mostrar uma paisagem bem ampla com um personagem pequeno. Ele faz cenas de aventura, assim, de mostrar a paisagem. Esse tipo de coisa. Tanto é que Giovana foi estimulada a vida todinha a ter um traço camaleão. Explica aí, Giovana. O que é o traço camaleão? O camaleão, dependendo de onde ele tá, ele troca cor, né? Ou seja, eu reparei vendo em quadrinhos, pelo menos foi como a gente começou isso, né? A gente lia uns quadrinhos que tinham uns personagens nada a ver. Sei lá, em Hunter vs Hunter você tem o Gon, que é aquele traço quadradão, o olho redondão. O Moral. No mesmo mangá tem o Moral, que é um homenzão, como se tivesse nariz horrível. Outro traço dentro do mesmo mangá. Aí a gente reparou que isso era ótimo para um desenhista saber fazer. Por quê? Para mostrar diversidade de personagens. Não tem nada a ver com a hashtag, tá? Diversidade, nada a ver. É porque é um benefício você saber representar todo tipo de pessoa, todos os biotipos. E mesmo assim fazer o leitor gostar desses personagens que são feios. Mesmo ele sendo feio, diferente, entendeu? Quem também faz muito bem isso é o cara do Monster de novo. Naoki Urasawa. Naoki Urasawa. Ele faz personagens bem diferentes entre si. Extremamente diferentes entre si. Você consegue reconhecer pessoas de nacionalidades diferentes no traço Pois dele. isso aí é legal. Mesma coisa para cenários. Você saber quais são os elementos de uma sala. Não, biotipo é só um exemplo, porque às vezes é um exemplo que eu tô dando. Porque às vezes a Meiuri é outra coisa. Por exemplo, no mesmo mangá, e isso voltando a Togashi, você vai ter uma personagem que é a Laluk Star e o cara hiperrealista. Sim, no mesmo quadrinho. E fazer isso é muito legal. Você ser capaz de mudar totalmente é muito mais divertido, sabe? Não só faces, tipo de olho, tamanho de olho, Sim. tamanho de orelhas, tamanho de tudo. E eu ia dar um outro exemplo com um cenário. Assim, de você ser capaz de desenhar qualquer tipo de cenário. Você pode hoje fazer um quadrinho fofinho, um determinado cenário, e ao mesmo tempo você ser contratado para fazer um steampunk cibernético com nave, não sei o que, entendeu? E que essa é a realidade conseguir desenhar tudo. E que essa é a realidade do ilustrador profissional, viu? Cara, eu vejo muito... Deixa eu colocar num padrão aqui. Eu vejo muito estudantes avançados e desenhistas iniciantes aí pela internet que quando vão colocar a tabela de preço já tem uma lista de coisas que não faz. Eu disse, cara, você tá matando você mesmo. Uma coisa, pronto, eu tenho essa minha preferência. Eu quero ter essa coisa de as pessoas me verem como uma ilustradora que faz muito café, bebidas, comida. Beleza. Agora trabalho, eu quero ser capaz de fazer qualquer coisa. Então eu não posso sair dizendo putaria. Eu não posso sair dizendo não pra tudo. Tem muita coisa que você aprende, às vezes, estudando cara do hentai. Sim, muita. Aliás, quase todo mundo desses caras do Pixiv que é compartilhado em rede com desenho safe, se você for no Pixiv, o cara tá com uns hentaizão. Então, assim, por isso que a gente diz assim, meio que camaleão, sabe? Faça de tudo, seja bom em tudo. Seja bom em tudo.
Se você limita o que você faz, você já está limitando também com quem você vai trabalhar. E quando eu digo com quem, não é só cliente particular, não, é cliente de todo tipo. Você colocou Twitter, por que você colocou? Não, eu digo assim, os caras do Pixiv Twitter. Ah, sim. Que é o comparativo. Que é porque hoje os artistas japoneses usam muito. A gente sempre fala dos japoneses, viu, gente? Porque é com quem a gente pega essas referências. Mas podem pegar as referências com quem você quiser. Eu tenho uma história engraçada com essa situação do Pixiv. Se você for pro Pixiv... gostei desse artista, que às vezes o artista tem outra rede que é só safe, né? Gostei muito desse artista, só que aí na rede safe ele posta pouca coisa. Ele tem Pixiv, aí vai lá. Quando você descobre, meu irmão, o cara é um tarado. O cara faz é um tarado, né? Às vezes nem é tarado, às vezes é trabalho, mas às vezes é tarado mesmo. Teve uns ilustradores que eu fui atrás de entrevista, essas coisas, e os caras dizendo, não, eu fazia 2 nichos e ganhava super bem. Só que a minha cabeça tava pirando. Aí eu larguei, fui fazer jogos, o cara mudou. Aí você tem que pensar, cara, você como desenhista, os caras pra chegar nisso, eles fizeram isso, porque eu vou me limitar também, sabe? É assim mesmo, pô. Enfim. Aí, em cima de tudo isso que a gente falou, a gente vai repetir sobre algo que a gente também já falou antes, mas vamos pegar um pouquinho mais a fundo, que é o efeito Dunning-Kruger. Vocês sabem o que é o efeito Dunning-Kruger? Sabem, né? Eu vou dizer o que é desse jeito que aí vocês vão entender. É a curva conhecimento versus habilidade. Eu botei três dessa curva aqui porque eu achei que essas 3 são bem diferentes entre si e puxam aspectos diferentes que a gente pode analisar. Primeiro você vai abrir a curva Dunning-Kruger mesmo, Giovanna, que é pra gente explicar. Daqui? Isso. Pronto. O que é essa curva Dunning-Kruger? É uma curva que diz de você aprender qualquer coisa. Isso não é só arte. Dunning-Kruger efeito é que diz que você tem muita confiança. Tá aí. Confiança, sabedoria, né? Confiança vertical, sabedoria horizontal. E aí, você sempre passa por essas etapas. Todo mundo passa por essas etapas quando está aprendendo algo e continua aprendendo, porque se parar também não passa mais não. Que é assim, você começa a aprender sobre alguma coisa. Chega um ponto que quando você aprende, você acha que já sabe de tudo. Que é esse pico da estupidez. É assim, ó. Aqui... Esse vertical é confiança, porque você começa a conseguir fazer algumas coisas aí, poxa, eu consigo. Só que ele não tá vendo, porque a confiança tá muito alta, que ele não sabe de nada ainda, ele tá no começo. Por isso que é estúpido. Sim, montanha da estupidez, o pico da estupidez. E aí... Peraí, vamos parar um pouquinho. Riot quer saber sobre o que a gente tá falando, que ele viu o gráfico em inglês. Hi, Albert. We are talking about the Dunning-Kruger effect. It's something that affects the illustrators the most, especially the beginners, that they think that when they are really stupid at the beginning, they think they are the best ones in the world. And we are talking about this way of learning of all people, that we all pass by this. We all have this mountain stoop, the valley of despair, slope of enlightenment, and plateau of sustainability. And it's a graphic that we use to teach people how to learn, because this is a custom for everyone. Ok, voltando aqui. Pronto. I know, man. That's like this, right? Pronto, continuando aqui a explicação. Então você, quando acha que chegou pronto, eu sei das coisas e tal, aí tá nesse pico da estupidez. De repente você começa a aprender mais, e aí assim que você aprende, você nota o quão você foi imbecil. Sim.
e conversou besteira. E achava demais. Na verdade, aqui, porque é um desespero. Porque você acha que nada ficou aqui desse pedaço. E que você não sabe de nada. Inclusive é engraçado porque eu tenho uma situação de Giovana, de quando eu conheci Giovana, que eu fiquei quieto até o dia que ela chegou no Vale do Desespero, né? Porque foi assim, eu conheci Giovana. Tá, eu era assim, ó. Aí eu mostrei, eita, vai sair Evangelho, um Idiota. mangá aqui no Brasil. Eu não gosto de Evangelho, o desenho é muito feio. Aí eu fiquei quieto. Pois é, eu falei isso. Eu fiquei quieto. No dia que ela chegou no Vale do Desespero, que começou a estudar, inclusive, eu tinha 16 anos. Como é o nome do cara do Evangelho? Não é o Hideaki Anno, não. O Hideaki Anno é o diretor, é o desenhista. É o Sadamoto. Yoshiki Sadamoto, né? Quando começou a estudar o Yoshiki Sadamoto, meu Deus, esse homem é um monstro. Aí eu, pois é, senhorita, o desenho do Evangelho. Pois é, né? Hoje eu amo. Pois é. Eu gosto muito. Aí começou a tirar aula. Mas, enfim, isso é uma coisa normal do processo de aprendizado, principalmente quando você começa a aprender jovem. Você é mais estúpido do que o normal quando é jovem. Por isso que às vezes, Índia, eu pergunto, qual a sua idade? Por isso que a gente sempre pergunta a idade. Pra eu já saber mais ou menos como é que eu vou lidar. Em que etapa você tá. E aí, à medida que você vai aprendendo, de repente você tem essa slope of enlightenment, que é quando você é iluminado e começa a entender, entender realmente algumas coisas e aplicar. Mas olha só. Não, mas no outro gráfico dá para explicar. Porque aqui você vê que é uma caminhada mais lenta. Não é, nossa, eu sei, entendeu? Caramba, é assim, depois é assim, depois é assim. A confiança nunca mais chega naquele ponto. Nunca mais chega, ó. Você nunca mais vai dar uma de otário na sua vida, porque você fica com tanta vergonha de si mesmo. E o platô da sustentabilidade seria aquele platô onde você adquiriu conhecimento suficiente para transformar aquilo em profissão. Beleza, esse foi o primeiro gráfico. Mas para o desenhista, às vezes a gente tem outras impressões desse gráfico. Porque, na verdade, esse gráfico seria o geral. E ele não... pode ser música, pode ser qualquer dança, parte da arte. Só que, com os desenhistas, às vezes acontece de uma forma diferente. Por exemplo, a linha vermelha é conhecimento e a linha azul é habilidade. Na linha vermelha, se você tiver, tipo assim, começando... Você, na verdade, nem tem muito conhecimento assim. E você pensa, eu me sinto mal em relação às minhas habilidades. Exatamente. Por quê? Porque você, na verdade, tem pouco conhecimento ainda e aí tá aprendendo. Aí, de repente, você aprende uma coisa e já se sente... E aí consegue, né? Que é aqui nessa comfort zone. Zona de conforto. Na comfort zone. Você acha que já é bom. Ou seja, seria aquele platô da estupidez também. Aí, é nesse ponto. Sim, você se sente bem porque você, sei lá, você quer fazer um desenho, consegue imaginar o desenho, consegue fazer. E isso te deixa bem. Então, é um conforto. Mas, ao mesmo tempo, você talvez não esteja enxergando o verdadeiro nível, né, que você tá. Sim. Você só se sente bem, E aí, de repente, você começa a melhorar, porque a linha azul é onde melhora. Se a linha azul melhorar, aqui eu até posso dizer de outro jeito. A linha vermelha você pode dizer que é o olho e a linha azul é o que você consegue fazer. E aí o seu olho melhora, porque você adquire mais conhecimento, dizendo aqui, né, na linha vermelha aumenta. Só que a linha azul fica no mesmo ponto. Você tá vendo depois da comfort zone? A habilidade não evolui junto com os seus olhos. Mas, na verdade, sua habilidade de entender evoluiu. O que não aumentou foi a sua habilidade de fazer. Sabe aquela coisa de Naruto lá, o Sharingan? Você consegue ver os movimentos do cara, mas não consegue acompanhar? Pronto, é mais ou menos isso. Sua mão não acompanha seu olho. O que não quer dizer que não vai acompanhar em algum momento. Para acompanhar depende de quê? De treino. Pois eles se distanciam e se juntam em ciclo, porque se você continua estudando, vai chegar um momento em que você conhece mais do que consegue fazer.
Só que a habilidade nesse azul é prática, né? E aí, você tem que fazer bastante para juntar com a linha vermelha de novo. Mas qual é o período bom do desenhista? O período bom é todos os que estão aqui que a carinha tá triste, viu? Não é o que a carinha tá feliz, não. A carinha tá triste é melhor você ter várias dessa e ir chegando aqui e sair de novo da carinha feliz. Você tem que sair da carinha feliz o mais rápido possível. Porque senão você não sobe. Se você fica na carinha feliz... Oh, gente, você tá na zona de conforto. Isso daqui é matemática, ó. Funciona. Eu adoro matemática. Eu sou meio retardada. Ó, se você gosta daqui e fica, o gráfico é isso, ó. Entendeu? E esse é o problema. Porque a zona de conforto, você não querer sair dela, você não avança. E a zona de conforto, ela é muito... Assim, você acha que... Pronto, agora eu cheguei num ponto... Agora dá pra ficar tranquilo. Cara, não existe isso pra desenhista. Peraí, eu vou fazer esse gráfico no bad end. Você sabe qual é o bad end desse gráfico? Porque eu disse minha linha reta, mas eu errei. É assim, você aceita isso daqui, você não adquire mais conhecimento, né? Então a linha azul fica... Não, peraí, é o vermelho, né? Conhecimento? Isso. Não vai atrás de conhecimento nenhum. E teoricamente a linha azul é assim, né? Mas não é. Mas não é, por quê? Se você tá confortável, você vai deixando de ter o controle de quê? De qualidade. Vai fazer isso. Entendeu? Vai fazer isso. Ele vai descer. Ele vai descer. E você, quando vai descendo, duas opções. Ou você vai desistir, porque não aprendo nada mesmo, vou deixar pra lá. Ou então aquele negócio, eu não consigo, eu tô sempre inseguro. Entendeu? Eu vou dizer até de um jeito assim que quase todo mundo que é brasileiro vai entender. Não existe servidor público de desenho. Tipo assim, você nunca vai ficar confortável. E se você ficar confortável, pode desistir de desenhar. Pois é. Porque o conforto é seu inimigo. Não é o conforto de a ferramenta de desenhar, não. É o conforto de achar que você conquistou um nível de desenho suficiente. Isso não existe. Vamos para o próximo gráfico agora? Tá. Só completando. Por isso que ele diz assim, essa parte é um encorajador para não cair. Por quê? Não esqueça do que você já fez, né? Se você chegou até aqui, cara, porque você vai voltar, porque você vai cair, né? Aí você... E diga-se de passagem, não é que você se sinta menos confiante. Na verdade, com o tempo, você vai se sentir mais confiante. Como o gráfico até mostrou. Só que sua confiança não vai estar mais no seu desenho, mas sim na capacidade de crescer. Sabe? Na capacidade de saber que você é capaz de superar as dificuldades. Traduz aí, Paulo, porque tá meio ruim. Pronto, habilidade. A arte é um ciclo que às vezes você desenha muito bem e às vezes você sente que não consegue desenhar. Esse daqui é baseado naquela questão de art blocks, né, que muita gente acha que tem. Mas a gente já teve uma conversa sobre art blocks. Eu acho que é mais o segundo gráfico. O que chamam de art block é quando você sai da zona de conforto, se sente tão mal e inseguro. E aí chamam isso de art block, mas não é art block. Mas na verdade esse gráfico eu só queria mostrar por causa disso aqui. Porque ele é quase o mesmo que o outro, mas esse daqui explica um pouquinho melhor, que é o azul é a capacidade de fazer arte e o gráfico vermelho é a capacidade de ver ou avaliar arte. E que é um ciclo. Você vai achar que sua arte é ruim dependendo da sua capacidade de avaliar a sua arte. Então, assim, no começo, quando você consegue fazer alguma coisa, você já acha que desenha. Mas isso significa que seu olho é ruim. E aí, quando o seu olho melhora, você nota que, na verdade, você não é tão bom assim. Por exemplo, Giovana, quando começou a desenhar, que foi pro DeviantArt, achava que desenhava no mesmo nível dos caras que estavam lá no DeviantArt. Até que um dia ela finalmente desenvolveu olho e habilidade suficiente para entender que não, que ela estava muito longe dos caras. Na verdade, no comecinho já, eu fiquei... Pô, não sei de nada. Pois é. Tô aqui por quê?
E isso é muito comum também com aluno de curso de desenho e de faculdade, não de ilustração, mas de artes, que acha que o que aprendeu ali, que aquele conhecimento que pagou para ter, que aquilo dali capacita ele a ser tão bom. A gente deu muita aula presencial, já vi alunos de outros professores, já passei por muita gente, e tem sempre aquele negócio que tem um aluno que é um pouquinho melhor que os outros e ele, poxa, eu sou o melhor da minha turma. Ele acha que tá no nível de um profissional. Sou o melhor da minha turma. Aí uma vez, né, nessa situação aí, a gente participou de um evento de anime, essas coisas. Aí nós promovemos um concurso de desenho, né? Avaliamos, técnica, não sei o que. Quem ganhou foi a menina que veio de João Pessoa pra cá. Aí um dos competidores ficou puto. Por que eu não ganhei? Não sei o que. Porque você é ruim. Aí Paulo, ó, tá aqui, ó, avaliação. Desculpe, mas o seu trabalho não... Eu disse desculpe não, que eu não peço desculpa para Não, é porque quem tá contando sou eu conto diferente. Enfim, aí o cara ficou com raiva. Depois eu fui saber, Paulo veio me dizer, que ele era aluno de um curso de desenho muito famoso aqui. Só que esse curso de desenho... Que tem um profissional muito ruim também. Pois é, ele não ensina a desenhar, ele ensinava os alunos a copiar. E aí, como ele era o melhor aluno da turma... Melhor copiador da turma, achou que ele ia conseguir vencer um concurso de desenho, ainda mais com a gente avaliando, porque a gente não pede pra copiar, a gente pede pra criar alguma coisa. E o cara... Não criou nada. O cara fez um negócio repetido lá. Tentou fazer de cabeça uma repetição que ficou muito ruim. Não conseguiu, porque ele não sabia. E aí ele ficou assim. Enquanto a menina fez um desenho de um bonequinho muito bonitinho. Que passou uma mensagem muito bem. E tinha as cores lá, o equilíbrio de cores. Né? Ela fez até uma coisa mais simples, mas não quer dizer que não tinha qualidade, porque que é o tema de hoje. Tem gente que acha que se fizer um realismo vai ganhar um concurso de desenho, vai ganhar todos os concursos. De criação de personagem. Porra mesmo. Vai não. Enfim. Aí, deixa eu ver. Mas o gráfico é isso, só se você quiser falar mais alguma coisa. Deixa eu ver. Não, é parecido com o segundo, né? Porque o olho vai se distanciando. Se você não treina o suficiente, você não vai chegar ao nível do seu olho, né? Se a sua mão para e o seu olho avança, é claro que você vai sentir um bosta. E eu gosto dessa definição que ele diz do art low, que é o art block. Que o que é o art block? Nada mais do que seu olho melhorou, você acha que tudo que você faz é ruim e você acha que tá com art block, porque antes você fazia coisas boas. Só que, na verdade, você não fazia coisas boas. Você está esquecendo de olhar para o próprio trabalho e descobrir que, na verdade, você era ruim. Aí, como é que sai de um art block? É o resumo de uma live anterior. Desenho. Continue fazendo. Desenho e poste. Deixe de preguiça. Desenho e poste. Porque, cara, não adianta ficar nesse... Ai, eu sou um merda... Ai, não. Seja um merda, mas desenho porque e poste. A minha personalidade é assim. Ai, como eu sofro. Não adianta de nada, gente. Deixa isso pra lá e só fazer. Como dizia Ednaldo Pereira. Aí foi de tora. Foi de tora. Ednaldo Pereira. Enfim, em resumo, esses gráficos é assim. Você sempre vai chegar num momento que você vai se sentir mal. Mas é porque você está no estágio da evolução. A não ser que você realmente desenhe tão pouco, aí, meu filho... Ou desenhe para se divertir, porque assim, gente, desenhar para se divertir é uma coisa que eu não vou julgar ninguém. Tem gente que desenha para relaxar, porque é um tratamento, tudo bem. Não é o seu trabalho, mas se isso é o seu trabalho, você vai ter que levar a sério. Vai ter que levar a sério. E para levar a sério, olha, quando você vai trabalhar em qualquer empresa, você vai trabalhar triste, feliz, de qualquer jeito. Aí quer dizer que é só porque é desenho, você pode ter uma semana sabática. Não pode. Só porque é desenho, você... vamos lá. Se você falta no trabalho porque você está deprimido, né? Depressivo... Não, porque depressivo tem aquelas coisas que às vezes você vai no médico, pega um atestado, tudo bem. Mas porque você está deprimido, porque você acordou com o pé esquerdo naquele dia,
você também não vai ganhar salário e pode ser demitido. E a mesma coisa com desenho. E pior, porque você é o seu patrão. Se você não desenhar... Se não desenhar, você morre. Você morre de fome, porque você não vai pagar suas contas, não vai arranjar o dinheiro da comida e tal. É uma pressão a mais, entre aspas, não é uma pressão a mais, é a pressão do dia a dia de qualquer ser humano, de qualquer trabalhador. Trabalho. Pois é. Porque muita gente acha que não, é porque é muita pressão que a gente passa. Cara, isso daí é uma pressão de qualquer pessoa que trabalha. Sim. Não é nem a mais nem a menos. Rapaz... Só que isso é aplicado a você, viu? Se você tiver uma conversa dessa com algum parente seu mais velho, ele vai rir. Ou ele vai dizer, você fica aí sentado desenhando, pô, tá reclamando de quê? Eu aqui, desde antes de você nascer. Aí começa a contar as histórias de velho, né? Não, eu comecei a trabalhar com 15 anos, não sei o que. Pois é, essas dificuldades que se passa com essa profissão, já ia dizer produção, são normais, você tem que enfrentar elas, como se fosse qualquer outro trabalho. Peraí que eu vou voltar. Mas é assim, viu, Giovana? Dizer assim, que o pessoal dá um olhar mais profissional e menos encantado. Eu não sei se vocês ouviram. Tem um olhar mais profissional e menos encantado, menos sonhador, menos psicologia, sabe? É mais como é que se diz? Olhar isso como uma profissão de verdade. Material mesmo, não fique viajando muito não. Só que uma profissão de verdade em que se você se dedica, você está crescendo como pessoa, porque o trabalho em si ele edifica. E você ser capaz de fazer algo que você gosta melhor faz com que você se sinta melhor também. Vai ser difícil? Vai, mas é todo aplicado a você. Se você chega onde você quer, você vai se sentir bem, não vai? Você vai fazer o que você queria, né? Não é isso que você quer, então? E a pergunta também é uma pergunta que todos vocês têm que se fazer. Onde é que vocês querem parar? Um desenho. Onde é que você quer parar, Giovana? Eu não quero parar. Exatamente, essa é a resposta. Se você... vamos lá, vamos dizer que daqui a 10 anos você está desenhando do jeito que você queria quando começou. Você acha que daqui a 10 anos você quer desenhar desse jeito ainda? Não, muda. Não, você quer desenhar mais do que você queria antes. Sempre de uma forma diferente, melhor, sabe? É muito... assim, se você for com o olhar certo, é muito divertido. Estressante mas é muito divertido também. E assim, hoje a gente inclusive está focando em não falar tanto assim de dinheiro nesse sentido, porque dinheiro é consequência de um bom trabalho. Mas a dedicação que você coloca nisso traz de volta. Ela volta para você. Volta e ela te traz de volta muita coisa, sabe? Eu, na verdade, espero que entre vocês que estão aqui nessa live saiam novos desenhistas, que saiam pessoas que vão ganhar concursos fora, que vão trabalhar no mercado de trabalho, que vão ser nossos colegas. Eu espero muito isso aí, sabe? Eu tenho essa esperança, eu quero. Quero colegas de profissão. Sempre que a gente fala aqui, eu tô imaginando ganhar colegas de profissão. Aliás, a gente é muito aberto em conversar. Por exemplo, a gente foi em São Paulo, eu peguei na mão do Indy, tirei ele de casa. Disse, você vai fazer 2 coisas que você nunca fez. Comer feijoada e tomar café. Aliás, deixa eu ver ali os tópicos que saíram embaixo, né? Cadê? Meio que eu já... isso daqui tá dentro, né? Aqui agora. Falando. De certa forma, a gente já meio que falou tudo, pra falar a verdade. Não. Isso daqui, ó. Não, mas a notoriedade de clientes e admiradores já é o que a gente tá falando aqui, né? Tipo assim, que isso daí, todos esses movimentos, eles... Desde que você poste, desde que você esteja sempre mostrando o seu trabalho, você não precisa vomitar em rede, assim, o seu trabalho em grupos, como os caras fazem, né? Olha o que eu fiz, aí bota em 60 grupos 3 vezes por dia, pelo amor de Deus. Não, na sua rede social mesmo, posta, o pessoal vai te seguir, sabe?
Eu já reiniciei tantas redes aqui, tantas vezes da gente, que eu já acho engraçado isso daí. Sabe? Poste, faça vídeo, faça o que vocês puderem. Porque também não adianta você desenhar e deixar em segredo. Né? Porque como é que você quer ser notado? Como é que você quer ter cliente se você tem que passar uma mensagem. Desenha e deixa guardado. Eu desenho todo dia, então mostre o que você faz. Mostre o que você faz. Não importa o nível que ficou. Poste, sabe? É importante, porque poste treino, poste desenho finalizado, poste do jeito que vier. Principalmente porque quando a gente está no começo, a gente precisa de volume. Volume, muito desenho. O treino ele tem que ser constante, ele tem que ser todo dia, ele tem que ser uma boa parte do seu dia. Como profissional, no mínimo 6 horas. Então é isso. E o ketsu do assunto, né? A finalização. Boas práticas é meio que um repeteco, né? Mas o que são boas práticas em busca da qualidade, né? O tema, qual o tema? O impacto na qualidade de um trabalho, tudo faz parte disso. O que são as boas práticas em relação à qualidade? Treino constante, né? Para quê? Para evitar esse negócio, né? Você não pode deixar a petequinha cair. E para sair das fases ruins, o mais rápido possível. Sim. Lembrando assim, se a fase você ruim não é a fase que você está não é a fase que você está insatisfeito, não é a fase que você está satisfeito. Teve uma outra live que eu falei aqui, que foi um negócio que eu fiz pra mim, dia desses, assim, de janeiro, eu acho. O meu portfólio tava estranho, né? Aí a gente parou pra olhar, vamos olhar os últimos 10 desenhos, tá repetindo isso. É isso? Que é uma das coisas boas de ter um portfólio ativo. Você postar toda a vida, você vê o que tá repetitivo, o que tá faltando, aí não. O que tá ficando errado sempre. Vamos cuidar disso aqui. Pronto, você dá até uma renovada rápida no portfólio. Aí a pessoa vai olhar, nossa, como você faz coisas diferentes. Uma da outra. Não, isso aqui é brigando, pá. E portfólio bom é que de um desenho pro outro é totalmente diferente, viu? Apesar de ter muita gente que gosta de botar sequências de desenhos iguais, mas isso não é um portfólio de se admirar, não. O portfólio de se admirar é um que o desenho que vem de agora e o desenho de antes são totalmente diferentes entre si. São temas diferentes, pessoas diferentes, poses diferentes, cenas diferentes, sabe? Isso é muito mais agradável. E tem uma atualização constante, né? Tem muita coisa para se estudar. Se hoje você sei lá, essa semana você vai estudar cor, chegou onde você queria, agora tá na hora de estudar outra coisa, sabe? Tá na hora de mudar alguma coisa no seu estudo. Porque muitas vezes você precisa passar um bom tempo fazendo uma coisa de um jeito e estudando outro, para depois você notar que você não fazia tão bem aquela coisa que você já estudou e reestudar. Porque o desenho tem muitos aspectos a serem estudados. No desenho, só naquela tabelinha que a gente fez de avaliação, a gente tem contraste, tem o desenho em si, a dinâmica, a composição, sabe? Então, se você for estudar só um aspecto desse, você tem um mundo de estudo. Enfim. E assunto é meio que isso aqui. Eu quero saber de vocês, quais são as suas dores como desenhistas. Eu quero saber, vocês estão muito quietos. A gente ainda tá falando do assunto, então tá dentro, eu quero ouvir de vocês. Mas é que nem um trio elétrico lá. Quero ouvir. Hoje é o dia de conversar das dores de vocês como desenhistas. E lembrando que próximo domingo é Training Camp. Dona Nuca, vixe, essa daí é grave.
Rapaz, eu resolvo minha dor na nuca, porque às vezes quando eu tô fazendo aquela live eu fico com as dores horríveis na nuca, mas eu boto. Eu não resolvo botando um travesseiro pra cabeça, eu resolvo botando um travesseiro para as costas, porque ele ajeita a minha coluna. Olá, Glauber G. Pérez. Tudo Olá, bom? Glauber. É, o Pato Colchão que tem que admirar, né? O que é bonito. Mas em Dona Nuca, talvez é a postura que você tá desenhando, né? Você tá desenhando com a folha reta, assim, ou com a mesa digital reta. Principalmente mesa digitalizadora. Não deixa ela reta na mesa. Se for com display, tenta angular ela. Se for sem display, é fácil. Você não vai desenhar olhando pra mesa, né? Pois é, por que olhar pras costas se você tem a camisa do Vasco? Bota aí. Vamos todos cantar de coração. Vasco, Melhor que as coxas. São duas bandas, ó. Excelentes. Você ouvir. Pra relaxar. Se você escutar Cannibal Corpse antes de Cradle of Filth, Cradle of Filth vai ser uma banda maravilhosa, viu? Mas você tem que escutar Cannibal Corpse primeiro. Ei, o Vasco tem mundial sim, viu? É, o primeiro campeão intercontinental do mundo. Vai lá ver nos negócios do Vasco. E se você estiver procurando mesa, depois me peça uma dica aí, porque eu talvez tenha uma solução de mesa para você, viu? Mas enquanto você não tem mesa, vê o nível da tua cadeira. Veja. Pronto, cadeira é um negócio hiper importante. Compra uma cadeira gamer. Aquelas que regula a altura, sabe? Que é acolchoada. Vai fazer bem pra você. Enquanto você não ajeita a mesa, você dá um jeito de aumentar o nível. Sei lá, coloca um livro embaixo. Faça alguma coisa pra você não ficar com a nuca 90 graus. Glauber, não faça isso com você não. Ó, tá tendo uma promoção aí na Amazon e no próprio site da XPP, que é uma mesinha wireless. Tava saindo de R$230. Mas se você quiser a mais barata, tá de R$130, com frete grátis da XPP. Eu comprei uma, qual? Foi uma XPP, só que é wireless. Foi 400, 300... Não, 200 e pouco. 230 e pouco. Foi? Foi. Achei que tinha sido 400. Pode ter sido 400, mas enfim, mas a mais barata barato. deles, com fio, é 130, 140, um negócio assim. É porque eu comprei uma wireless pra quando o Gigi quiser desenhar de longe. Eu tô querendo desenhar de longe, é bom. Porque assim, depois que você aprende a desenhar com mesa e tal, não tem mais pra que você... mesa com display é só um conforto. Cadeira mas a cadeira não resolve sozinha, viu, Ghost? A cadeira em si, ela melhora muito. Se você usa uma cadeira comum de escritório, você mudar para essas cadeiras gamer, nossa senhora. Maria. Não, nunca mais sua vida vai ser a mesma. Mas, mesmo assim, você precisa regular o nível da sua mesa. Sabe? Você precisa de uma mesa nível de mesa é importante. De altura correta, e você também vai precisar de um apoio para os pés. Olha, veja bem, para desenhar bem numa mesa com conforto total, você precisa de uma cadeira que seja igual a essas gamer. Qualquer dessas cadeiras gamer serve, viu, gente? Não precisa ser da cara, não. Cadeira gamer, uma mesa com a altura apropriada e precisa de um apoio para os pés. Fora tudo isso, você precisa regular a altura da cadeira de forma aos seus joelhos ficarem retos. Se vocês fizerem isso, vocês vão ter o máximo de conforto possível na posição de trabalhar sentado. E vão diminuir refluxos
e demais problemas de se trabalhar sentado. Mas a minha recomendação, e é uma compra que eu vou fazer em algum momento desse ano, é comprar uma mesa que levanta. Ah, eu tô precisando. Por quê? Porque é uma mesa que ela regula a altura também. Esse tipo de mesa, por exemplo, Giovana pode desenhar em pé, com a mesa digitalizadora em pé. Você nunca pensou nisso? Talvez não tenha sentado o suficiente. Pronto. Eu tenho um problema recorrente que as minhas pernas incham. E quando incha, dói que não é brincadeira. Sim, exatamente. Sem fazer nenhum esforço, as pernas doer. É muito ruim. Aí, pra compensar isso também, eu uso uma meia calça de compressão. Pois é, pra vocês verem o tanto que eu trabalho. A mesa com você em pé tem que bater mais ou menos na sua cintura. Na virilha, né? Deixa eu ver. Na virilha, mais ou menos. Se você estiver sentado, a mesa tem que chegar um pouco acima do umbigo. Está exatamente na virilha. Eu posso indicar algumas mesas, desde valores baixos a mais caros, que são recomendadas de usar. Eu uso aqui uma mesa, entre aspas, tá? É porque eu acho muito estranho esse nome. Uma mesa gamer da DAS, marca DAS. Que foi barata. Ela é 1.000, né? Ela é 1.000, se eu não me engano, ela é 1.000. Ela foi menos. A gente comprou... Porque a gente já comprou 2 vezes. Ela comprou em São Paulo ou levou? Não, a gente levou. Mas eu tenho quase certeza que foi 1.000. Tá? Foi entre 800 e 1.000. Eu vou ver quanto é. Ela tem uma altura já bem legal. Ela é pensada para quem tem PCs, tipo assim, para você montar tudo. Ela tem aquele furinho de você passar os fios. Ela tem uma parte trás abaixo dela, que tem uma parte para você passar fios. Entendeu? É legal. Não, João, tem um material bom. Foi quando? Não. Sabe quanto é que foi? Tinha sido bem menos. É porque ela aumentou muito agora. Mas ela tá nesse preço agora. Só que você acha ela em outras lojas. 700, né? 700, mas é Razor. Mas é a mesma coisa. Mas é a mesma coisa. Eu vou mandar aqui para vocês verem como é uma mesa dessa. Aqui Giovana usa essa. Mas hoje tem várias opções de mesa que vendem, inclusive, em alguns supermercados. Outra vantagem dela, ela é levíssima. Ela é levinha. Se você precisar, eu não tô no meu estúdio aqui, não quero ir pra uma sala. Não compre mesa de madeira de lei, pelo amor de Deus. Não, você só dá precisa. Cupim, vai mofar tudo. O ideal é que vocês comprem de um material mais plástico, mais. Essa mesa ela é meio. Ela tem um forro interessante. Não sei dizer o nome disso. Com aço leve, com alumínio, alguma coisa assim. Esse tipo de mesa é ideal porque você consegue carregar para qualquer canto e vai ser leve. Entendeu? É uma mesa que você consegue mudar fácil de local. Que você consegue desmontar e montar em qualquer local também. E aí nela a gente colocou todos os suportes para monitor, tranquilo. Então tá tudo aqui sem furar a parede, tá tudo ligado à mesa. Apesar de que tem 2 monitores que estão aqui na parede. Mas então isso foi antes da gente descobrir. Foi antes. Mas aí eu não vou tirar porque não tem pra quê. Porque já tá. Porque já tá. Mas hoje o ideal, eu vou mostrar aqui pra vocês, eu vou mandar o link pra vocês, é que vocês comprem bases de ajuste adaptável para monitores. Eu recomendo da marca PCIe. Porque eu tô fazendo propaganda da PCIe, não e sim. Eu não estou sendo pago para isso, mas por que eu digo PCIe? A PCIe está fazendo em nível internacional e é uma empresa brasileira. Você consegue um negócio que para você teria que importar e seria perto de R$1.000, você consegue a R$100, R$200, sabe? Eu vou mostrar aqui.
São suportes facílimos de instalar. Você não precisa furar a mesa, pode se quiser, mas não precisa. Você pode instalar só com um pistão, mesmo é gás. Não vai cair, porque é extremamente forte e ele fica bem seguro. É isso, todo mundo lembra do Pixiv. Glauber. Todo mundo usa o Pixiv aqui. Brasileira que não sabe usar o Pixiv, rapaz. Mas todo mundo dessa live usa. Todo mundo aqui sabe o que é Pixiv. Como assim ninguém mais? Eu acho que a galera que você anda é que não sabe disso. Vocês sabem quantos seguidores eu tenho no Pixiv? Quantos? O Pixiv não mostra quantos seguidores eu tenho. Não mostra quanto outra pessoa tem. Mostra só quanto você mesmo tem. Deixa eu ver aqui quanto é que eu tenho. Pixiv é uma maravilha. Toda semana vai um brasileiro, inclusive, seguindo o Pixiv. Eu fico lembrando, né, que existe. É a CES Analytics. Tá ali. A minha maior rede é 33.455 followers. E 3.914.130 views. Imagine os outros caras. Imagina os famosão. Imagina os famosão. Sim, o contrato, né? Certo. Vou salvar. Termina depois, vamos conversar. Mas vamos lá, gente. Para poder terminar a live aqui, que a gente vai tomar um cafezinho e depois voltar. Vocês têm mais alguma questão que gostariam de falar por aqui? Que aí senão a live de hoje do assunto termina, mas não termina a live em si, porque a gente ainda volta depois de fazer uma pausa pro café e tal. Eu tenho que terminar Vasco. Vocês que foram ao Japão e leem, é leem mesmo, é lerem não. Porque lerem seria passado. Leem é presente contínuo. E leem várias obras orientais, por acaso a maioria das obras, mesmo quando tem definições de bem e mal, a maioria e vírgulas também, viu, Killer? Porque tá difícil. Não segue essa visão de bem e mal e maniqueístas, professores. Cara, tá difícil. Eu não tô entendendo a pergunta, porque eu não entendi onde... Killer Crimson, você desde ontem tá perguntando sobre coisas orientais versus ocidentais. Você tá fazendo alguma entrevista com a gente, cara? Porque as suas perguntas são sempre desse tema. Mas assim, você tá com essa preocupação grande aí, por quê? Porque assim, se você já sente isso, então porque, como a gente vem comentado também, no Japão tem obra para todos os públicos. Inclusive maniqueístas. Tem mangá de heróizinho e vai ter um mangá de o cara que toma café depois de um dia de trabalho sem objetivo nenhum. É o maior mercado de quadrinhos do mundo, e no mesmo Japão. assim é um bom mangá, às vezes é um bom café. Assim, deixa eu situar só para ele e qualquer pessoa que não saiba disso entender. O maior mercado de quadrinhos no mundo, e isso já tem mais de 20 anos, é o Japão. Não existe em qualquer outro país, nem Estados Unidos, nem a Europa inteira, um mercado maior de quadrinhos. No Japão, todo mundo lê algum mangá. Não quer dizer que todo mundo leia Shonen Jump, mas todo mundo lê algum mangá. Inclusive porque quadrinho lá é coisa para todas as idades. Sim. Assim como Giovanna disse que tem um mangá de cafezinho, esse mangá de cafezinho às vezes é para criança e às vezes é para velho. Sim. Entendeu? Então, por exemplo, quando a gente vai no Japão, que a gente vê, vai no metrô, a gente vê um idoso sentado, lendo um takombon de bartender, por exemplo. Ou então aquele outro que é bem antigo, Kotikami, que é dos anos o Kotikami. 70, sei lá. Ou então o outro homem que anda, sabe? Sim. Coisas assim. Jiro Taniguchi. Assim como você vai ver umas meninas assim, no café, abre um mangazinho
shoujo e começa a ler lá. E aí não é um shoujo qualquer, não. É um shoujo de garota mágica. Aí o outro, não. É um shoujo de uma fotógrafa. Aí, com profissão. Aí a outra menina tá lendo de yaoi, que é um segmento bem forte lá Isso. também. Aí fora isso, você chega nas lojas que vendem quadrinho. Na loja de quadrinho, fora os quadrinhos de editoras, tem os doujinshi. Pois é. Então, tipo, Que os próprios desenhistas vão lá, falam com a... Então não tem como eu dizer que existe uma tendência maniqueísta de um lado e do outro não tem. Não. No Japão tem de tudo. Inclusive o quadrinho de fora, que é vendido lá como mangá. Então assim, não dá pra comparar. Nos Estados Unidos, quadrinho é coisa de criança, mesmo que adulto leia, mas é coisa de criança. Entende? E é por isso que o mercado de lá tá desandando e tá perdendo espaço pro mangá. Porque mangá é feito pra quem quiser. A gente foi agora pra Nova York, né? No começo de janeiro. Aí a gente foi numa comic shop, né? Subiu as escadas. Aí tinha os desenhos do Homem-Aranha, do Capitão América, não sei o que. Chegou lá, metade da loja era mangá. Eu, epa! E que comic shop legal! Tinha novela, tinha mangá, além dos... Fora os concursos de novelas que os caras fazem. É muito louco. Glauber, pessoalmente a gente não gosta desse jeito de falar, porque você falou assim, melhor ser famoso nas gringas. O que é ser famoso? Pra mim, ser famoso é uma coisa que foda-se, sabe? Não faz sentido. Sucesso não é fama. Você pode ser famoso e não ganhar nem tostão. O famoso quem? O famoso quem, né? Então a gente não gosta desse termo, não. O que a gente quer é sucesso. É. O que é sucesso? Sucesso é ser bem sucedido por consequência da sua qualidade. Aí sim, sucesso pode ter fama. Não precisa. Não precisa ser famoso, né? Eu falei do negócio dos seguidores do Pixiv, foi mais uma brincadeira mesmo, porque você falou, ninguém se lembra. Claro que lembra, é uma das redes mais usadas no mundo. Tanto é que as postagens lá chegam longe, né? Um pessoal que consome isso. Então por isso que a gente sempre fala para fazerem o Pixiv. O Pixiv ele é extremamente ativo, se você tiver dentro das tags que ele... Eita, Indy, massa. Ele postou uma sacuia, o Pixiv recomendou o Torrou. Ele já reconhece, né? Se você colocou uma tag lá de alguma coisa, ele já pesca. Ele tem um robozinho que já faz ele isso. pesca algumas tags. Fox Silva, vocês têm alguma dica para quem quer começar a postar desenhos? Tipo que rede social é melhor? Vamos lá, primeiro, existem redes sociais e existem redes de desenho. Você vai postar onde? Em todas. Mas os objetivos são diferentes. São objetivos diferentes. As redes sociais, você não é para esperar ficar famoso nem ganhar dinheiro. Rede social é porque assim, você tem que estar em todas. Se você hoje não tem um Twitter, nem um Instagram, nem um Facebook, você não está em canto nenhum, né? Então, ponha lá também. Aí, redes ativas de desenho, que é seu portfólio mesmo. Pixiv, DeviantArt, como é o outro? Tem Tumblr também, mas Tumblr tá meio... Não diga Tumblr não, esqueça. É meio parado. O outro você posta... Mad Bang é bom porque ele posta vários concursos também, que é o Artstreak. Isso. Então, você tem que estar ativo em redes sociais e em redes de desenho. Glauber, esse desvalor do artista brasileiro de mangá no Brasil... Primeiro, a gente acaba entrando de novo num assunto que é um assunto meio chato e que a gente já falou várias vezes aqui, que é o que é artista de mangá, o que é mangá. Tem uma live só disso também. Tem uma live só disso, inclusive no YouTube, que a gente diz que mangá, artista de mangá, não existe. Tá? Esse conceito mangá como estilo de arte é só ocidental. Sim. E a live hoje foi todinha, não importa o traço, não se incomode com isso. É qualidade, é consequência do seu sucesso, do seu reconhecimento,
consequência da sua qualidade. E assim, não é que o Brasil desvaloriza, é que o Brasil não tem. Não tem mercado. Então, não tem mercado. Cara, quando você diz assim, não, o desvalor do artista brasileiro, não, isso é frase repetida de tanta gente que a gente já fica cansado. Então é melhor que você esqueça isso aí, esqueça. Ah, eu sou desvalorizado. Meu filho. Isso atrapalha muito, inclusive o seu desenvolvimento. Você atrapalha você mesmo, porque você faz uma coisa e... eu faço mas nunca isso, vai ter valor. Não sei porquê, sabe? Você vai criar um ódio, assim, dentro, sabe? Que não, você não precisa disso. Você não precisa desse ódio, não. Isso daí atrapalha muito você, sabe? É o seguinte, o Brasil não tem mercado, enfim. Não tem. Aceite. Esqueça, mas eu vi que tal cara conseguiu publicar, ele não tá ganhando. Pode ter certeza, eu conheço todas as editoras brasileiras, eu sei o que é que eles fazem, o que é que eles não fazem, quanto é que eles pagam, quanto é que eles não pagam. Eu sei. Todos os contratos daqui, eu sei. E eu tô afirmando para você, nenhuma editora vai investir em você aqui no Brasil. Por que não vai investir? Por 2 motivos. Porque não se paga. Não vai se pagar. Porque para você fazer com que um cara se pague aqui, você teria que fazer uma propaganda tão maciça que esse mesmo tipo de propaganda você não precisa fazer para um trabalho de fora que já ganhou muito dinheiro lá fora e está chegando aqui só licenciado, sem precisar fazer nenhuma propaganda, que ele não vai investir em você. Segundo, porque a gente não tem um mercado leitor muito forte nem para esses que são licenciados. Apesar da gente ter a 5ª ou a 6ª população do mundo... Peraí, só um momento. Apesar da gente ter a 5ª ou a 6ª população do mundo, enquanto o Japão tem a 9ª ou a 10ª, mas a 9ª ou a 10ª do Japão tem um público potencial tipo assim, de 15 a 20 vezes maior em público potencial leitor do que o nosso. E mesmo o nosso público leitor, ele é seleto. O que significa seleto? Que é de qualidade? Não. Que ele só lê de determinados assuntos. Ele não embarca em novas leituras. Ele lê coisas específicas. Então, por esse tipo de perfil, não tem como. Para o desenhista também, de novo, pelo mesmo motivo, o cara que ele prefere te contratar para te dar um salário, sem te dar nenhum royalty, percentual de lucro, nem nada, e você só vai ser aproveitado aqui como desenhista em empresa de games, que vão fazer essa mesma prática. Tanto é que é melhor você trabalhar como freelancer para uma empresa de games, porque aí você escolhe teu preço, do que você trabalhar como funcionário. Deixa eu ver. Posso estar errado, mas acho que o que vale não é a ideia em si, mas sim a execução dela. Peraí, a gente tá falando de quê? É porque eu já perdi meio que o assunto com... Não sei o que eu não me lembro mais o que a gente falou. Foi o quê, hein? Não sei, ele pode estar comentando de outra coisa. Então, ele está comentando do negócio certo, que a gente então tem falado, responda né? aí. Vocês recebem algo quando postam seus quadrinhos online, tipo aquele no Tapas? Cara, no Tapas tem um negócio que se recebe, porque a gente não é prêmio nem fiatura no Tapas, né? A gente não é porque também a gente nunca postou no ritmo que eles pediam para entrar como isso aí. A gente não quer, isso dá muito trabalho e a gente não tem esse tempo. A gente posta no Tapas e no Webtoons só porque a gente quer ver esses quadrinhos feitos e que pessoas leiam. Tanto é que agora esses quadrinhos vão sair em outras plataformas daqui a pouco, que são plataformas, na verdade, que vão render mais pra gente, mas que vão continuar de graça. Mas, assim, o Tapas tem um programa de rendimento que é baseado em quem clica em publicidade quando está lendo seu quadrinho. Rende alguma coisa? Rende. Rende, assim, centavos. Centavos. Não rende quase nada. Mas é melhor do que publicar com editora brasileira. Rende mais. Entenda como quiser. Verdade.
Agora sim, ganhar mesmo com tapas ou webtoons é entrar nos concursos e virar um artista fiaturado. Aí dá pra ganhar muito dinheiro. Agora o que... como se chegar a esse negócio de você ser convidado por um tapas e tal? Qualidade. Tudo é qualidade. Se você não tem qualidade, se você tá nas notas baixas lá da nossa tabela, você não tem qualidade suficiente. Tem que clicar na publicação. Não, é clicar nas propagandas que aparecem quando você tá vendo... tá lendo o quadrinho. Que aparecem as propagandas, eu acho que na lateral e tal, ou no final do quadrinho, antes dos comentários. Aí se você clicar lá e conta pra gente. Porque você vai clicar em todos agora. Mas não precisa não. Precisa não. Faça só o que você quer, tá? Gente, em termos de dinheiro, a gente já ganha pra ver bem. Não quer dizer que eu esteja negando dinheiro, viu? Mas, tipo assim, a gente posta esses quadrinhos porque quer ser lido. Não é por outro motivo, não. Os quadrinhos estão de graça. Esses quadrinhos é porque, a gente quer fazer sobre esses temas. Eu quero estudar, né? Estudar quadrinhos. E é aquele negócio, se eu parar é pior pra quem? É pra mim, né? E eu faço pra continuar. E eu consigo monetizar isso, gente. Só esse ano eu já recebi 3 propostas. Pois é. Então, não é nem questão de monetizar, é questão de com quem eu vou monetizar, se eu gosto da cara de quem tá fazendo a proposta, sabe? É porque às vezes não é todo trabalho que vale a pena, não. Hoje eu escolho com quem eu quero trabalhar. Eu prefiro deixar... É o mesmo negócio quando eu vou vender um instrumento. Quando eu vou vender um instrumento, eu boto preço de custo. E eu ainda boto no anúncio. Não negocio. O que é que o cara faz? Quer negociar comigo. Gente, eu prefiro jogar meu instrumento no mato, quebrado. Uma vez ele respondeu isso pra um cara, que o cara tá enchendo o saco. Aí ele, cara, eu vou jogar no lixo se você continuar. Não, o cara disse, não, porque o preço que você tá pedindo é muito. Eu sabia que não era o que o cara tava querendo negociar. Eu disse, cara, é o seguinte, pra vender pra você por esse preço, eu prefiro quebrar e jogar no mato do que vender pra você nesse preço. Eu não tô negociando. Leia o anúncio. Porque tem uns trabalhos que são tão estressantes, né? Que às vezes o valor é bom, mas o trabalho é muito estressante, então não compensa. Agora sim, se você tá sem trabalho nenhum e esse apareceu e é bom, vá lá. Coragem aí. Se for vantajoso, vá lá. Agora, se for totalmente desvantajoso, é porque... Às vezes é melhor deixar passar uma coisa do que você se ferrar depois, né? Mas sim, quanto às editoras e tal, a gente fala com muita propriedade, porque a gente sabe de coisa, viu? Não, eu sei a realidade de todo o mercado editorial brasileiro. Confia na gente em relação a isso. Façam o caminho de vocês, busquem qualidade, fazer que nem o ET Bilu, busquem conhecimento. Busquem conhecimento. Eu sei que às vezes a gente pode parecer duro, mas eu nunca vou dar, eu não vou dar uma resposta só para agradar vocês, sabe? Eu vou dar a resposta que eu sei que é verdade. Eu sei que é chato, às vezes parece que eu tô dando bronca, mas eu não tô dando bronca não, viu? Tô querendo lacrar não, viu? Qualquer coisa. É porque quando entra nesses assuntos a gente é sempre meio duro nisso aí. E a gente já viveu essas realidades todas, então... Curiosidade, como exatamente é o processo, eu já entendi. Cara, eu não faço a mínima ideia, porque eu não uso para isso. Eu uso só para ter uma plataforma de publicação. Então eu não sei exatamente como é o processo. Agora tem um amigo nosso que agora é prêmio no Webtoons, que é o Heitor Amatsu. O cara não, foi Tapas, não? Não, foi o Webtoons.
Ah, sei lá, eu não sei dessas. Foi o Webtoons, ele ficou. Então é melhor perguntar pra ele. Assim, pergunta pra quem faz mesmo lá, porque a gente só posta por postar, a gente não tem nenhuma responsabilidade com... E se a gente entrar as com eles coisas é lá. através do nosso editor, não é porque a gente tá tentando, não. A gente não vai participar de concurso nem nada. Kate-chan, o clipe ficou muito melhor depois dos 2.0. Cara, sim, ficou, porque... Deixa eu ver como é que eu respondo. Ele é praticamente a mesma coisa, com coisas a mais. E aí você pode me responder assim, mas então era só continuar sem pagar. Não, o Clip Studio, ele é um programa guerreiro, gente. Ele é muito antigo e passou por várias atualizações e os caras não estavam ganhando nada. Imagina os programadores lá enlouquecendo, isso aqui, E atualizações suando, que facilitaram melhorando. muito a vida do Esse desenho. programa só melhora. Então eu acho justo, mais do que justo, eles migrarem para esse negócio de pagar. Mas você pode dizer do que você já testou da nova ferramenta. Tem uma ferramenta chamada Shading Assist. Eu já dei, inclusive, de testar. Depois você vai testar outras ferramentas. Quando chegar. Continue. Não, continue. Tem essa ferramenta que auxilia você a iniciar uma iluminação. Não é que você vai usar aquilo daquele jeito, porque nunca fica perfeito. Que aquilo dali é um IA, né? Ele vai fazer uma análise da sua linear, aí você mexe na direção da luz e vai Inclusive, mexendo. deixa eu dar uma dica, tanto para quem vai usar IA, quanto para quem vai usar ferramentas como esse tipo. Nunca deixem o que foi feito. Você tem que mexer. Você tem que mexer. Se você não mexer, ele vai ficar sempre com problemas. É assistência. Você está lá usando o negócio, ele vai diminuir as etapas de trabalho para que você possa obter um trabalho melhor. Assistência, ainda está dizendo assim. Exatamente. Uma assistência. Se você parar ali, você não tá melhorando como artista. Mas isso daí tem a capacidade de te tornar um artista melhor. Eles colocaram... Como é que se diz? Eles sempre estão colocando novos updates pro 3D. Nesse 2.0. O 3D ficou mais rápido, né? O 3D ficou melhor, mais eficiente. Antes eles tinham duas dolls, né? De um boyzinho e de uma menina. Aí agora você pode já pegar uma boneca 3D pra manipular e tal, pra usar como referência. E você pode manipular muito mais coisas. Pra usar como referência, só dizendo, referência. E dá pra manipular muito mais coisas nesse boneco. Aí você pode fazer criancinha, pode fazer velho, ele já tem uma ajuda. Porque, quando eu tô fazendo quadrinho, principalmente esse quadrinho que eu faço pra França, o Racetos, eu usava muita face 3D, porque tem uns ângulos que são mais difíceis de você fazer de cabeça. Então eu uso isso aí. E quadrinho, minha gente, menor tempo, assim, o que você puder arranjar de ferramenta. Quadrinho não é como ilustração que você, eu vou polir isso aqui ao máximo. Não, quadrinho você tem que entregar pronto. Entregar pronto numa base mínima. Tipo assim, numa qualidade mínima possível que se pretende. Quanto menos tempo você perde fazendo coisa besta, melhor você vai conseguir deixar as páginas. Aí eles colocaram uma ferramenta de olho de peixe, né? É um estilo bem específico. Quando você quiser fazer olho de peixe, vai estar lá facinho. Mas por enquanto é isso. Tem outras ferramentas que a gente está esperando. A gente queria muita ferramenta de IA, que diferente do que o pessoal pensa, não ia ser um IA completo, não ia ser o IA de bota os prompts, tem o desenho. Era um IA, na verdade, de bota os prompts, tenha o começo, termine. Ajuste e termine. Porque o problema do IA em si... a mesclagem de cores, eles melhoraram. Sim. Porque e a liquefação também ficou melhor. Sim. O problema do IA em si não é o IA, não é a tecnologia. O problema é o uso que eles estão fazendo de material ética. Indevido. É a falta de ética. A ferramenta é legal. É muito legal mesmo.
ia ter dentro do Clip Studio. Tem umas webtoonzinhas que eu faço colorida que eu ia usar. Ah, faça aí uma paisagem. Se bem que dava pra você usar um negócio de cores, depois tenta ir pro resto. Certo. Pra preencher já de cores, porque se der só pra trocar as cores fica mais fácil. Perder menos tempo. Porque quadrinho, gente, quadrinho precisa de ferramentas pra você perder o mínimo de tempo possível. Porque assim, criar a cena é uma coisa, mas ficar ali pulindo coisas bestas é muito chato. Então toda ferramenta que é, por exemplo, ferramenta bruxa de multidão, sabe? 3D de cadeira, essas coisas são úteis para quem faz quadrinho. Frameworks, estou entendendo nada que você está dizendo. É que você não usa. Bom, eu acho que a live de hoje dá para terminar aqui, né?